na década de 1990, no norte da Irlanda. Quando eu era criança, por volta dos 8 ou 9 anos de idade, o sol estava brilhando e era por volta do início da tarde. Meu pai precisava devolver um livro na área de Shalkill, um lugar protestante bastante lealista em Belfast. Nós éramos católicos, e a área de Shalkill era notoriamente perigosa na época, e ainda é, mesmo com um pouco menos. Eu já estava um pouco nervoso só de saber da reputação do lugar, mas meu pai parecia tranquilo, sem demonstrar preocupação. Não é como se a gente tivesse a palavra católico escrito na testa. No entanto, ele disse que eu deveria fingir ter um nome diferente caso alguém perguntasse. Então, eu adotei um nome protestante para a viagem. Chegamos a uma estrada que levava a um cruzamento. Do outro lado, do qual ficava um enclave predominantemente católico e republicano. A gente estava indo para a direita, por um caminho longo e sinuoso. Mais adiante na estrada, em direção ao cruzamento, pudemos ver um grupo de homens. Um deles corria de um lado para o outro na estrada, transmitindo informações entre dois grupos de pessoas. Alguns olhavam fixamente para a área católica, outros conversavam com um homem em um carro estacionado, mas ligado. Um deles em particular chamou a atenção. Ele tinha cabelos compridos, uma jaqueta de couro e era muito alto, pelo menos em comparação aos outros homens. Tudo parecia suspeito, mesmo para mim, uma criança, embora eu não soubesse o motivo. Nesse momento, o comportamento do meu pai mudou para algo mais sério e calmo. Eu entendi como uma confirmação de que não estávamos seguros. Ele era de Belfast. Por isso, ele cresceu quando as coisas estavam em seu pior momento aqui. Então conhecia os truques e sabia os sinais de que algo estava acontecendo. Não estávamos caminhando em direção aos homens, então não era um problema. Cruzamos para a direita e começamos a nos afastar. Foi quando uma mulher se aproximou de nós. Ela era de meia idade, com cabelos curtos e vermelhos. Ela viu a gente chegando e veio em nossa direção de forma decidida. Parecia meio preocupada e nervosa. Nesse momento ela começou a interrogar o meu pai imediatamente, perguntando a ele quem ele era e de onde ele vinha. Falava de forma rápida, fazendo o possível para parecer casual, mas falhando. Eu podia sentir todo o meu corpo começando a ferver de medo, e parecia que eu estava prestes a ser descoberto a qualquer momento. Era como um filme de terror, em que alguém se encontra em uma pequena cidade onde todos fazem parte de uma seita ou algo do tipo. Eles estão tentando se misturar, mas estão levando suspeitas e se perdendo em uma paranoia cada vez maior. De repente, tive visões do meu pai sendo baleado, eu gritando sobre seu corpo e talvez até sendo baleado também, mesmo sendo uma criança. Apesar de ser uma criança, algo primitivo em mim reconheceu que estávamos em grave perigo. Era evidente que aquela mulher fazia parte do que estava acontecendo ao redor da esquina e estava tentando controlar e analisar o fluxo de pessoas, especialmente estranhos como nós. Como éramos as únicas pessoas na rua, ela estava fazendo um bom trabalho. Estava buscando informações sobre nós com insistência. Meu pai agiu com tranquilidade e respondeu às perguntas dela sem revelar muita coisa, conseguindo ser mais casual do que ela. Ela explicou que a gente era de uma região mista, ou seja, entre protestantes e católicos, e fingiu um descontentamento com esse fato, tentando sinalizar que odiava católicos e que estava um pouco irritada por ter que viver entre eles, sem nunca usar essas palavras. Foi sutil, e eu estava aterrorizado com a possibilidade de ter que participar da conversa, porque não tinha como eu contornar a verdade tão bem quanto meu pai estava fazendo. Nessa hora, meu pai explicou que a gente estava ali apenas para devolver um livro, o qual ele mostrou como prova. Ela perguntou sobre mim, meu nome, e eu dei a ela um nome falso. Certamente, ela percebeu o terror em meu rosto e ouviu a minha voz. Meu pai decidiu que era hora da gente se afastar e disse educadamente: "Foi um prazer conhecê-la, tudo de bom." Começamos a nos afastar e eu pude sentir que a mulher não se moveu, apenas ficou parada e nos observou enquanto nos afastávamos. Eu olhei por cima do ombro depois de 30 segundos mais ou menos, e vislumbrei ela se virando e caminhando em direção aos homens da entrada, aqueles que estavam reunidos em uma esquina.
Dobramos a esquina e agora estávamos no topo de uma estrada, um caminho longo e íngreme, com a biblioteca no fundo. De um lado, uma cerca e do outro, uma fileira de casas. Parecia que estávamos caminhando cada vez mais para o perigo e tínhamos apenas duas opções de fuga: continuar em frente ou voltar pelo caminho que viemos. Em certo ponto do caminho, percebemos que estávamos sendo seguidos. Meu pai me disse para correr à frente e verificar se a biblioteca estava aberta. E eu hesitei. Ele disse que estava tudo bem, para eu simplesmente ir e verificar. Foi quando olhei por cima do ombro e vi aquele homem de jaqueta de couro com cabelos compridos. Nesse momento eu fiz o que meu pai me pediu. Corri na frente, com o coração acelerado e ouvidos atentos. Eu estava esperando ouvir som de tiro nessa hora. Verifiquei se a porta estava aberta, então eu corri de volta. Enquanto voltava, eu vi que o homem de jaqueta de couro havia se retirado e estava voltando pelo mesmo caminho que veio. Meu pai parecia tranquilo, mas estava andando de forma rígida, como se algo tivesse acontecido no tempo em que eu corri até a biblioteca e voltei. Ele ainda não tinha relaxado completamente os punhos. Ele me disse que estava tudo bem e que agora a gente estava seguro. Eu perguntei a ele sobre o homem que nos seguia, e ele explicou que me enviou à frente e, quando eu estava numa distância segura, parou e se virou para encará-lo, pronto para enfrentar qualquer coisa que acontecesse. Ele disse que estava esperando violência, mas assim que se virou, o homem da jaqueta de couro imediatamente abaixou a cabeça e voltou pelo caminho que veio. Meu pai observou por alguns segundos e depois começou a se aproximar de mim. Naquele dia, dentro de 1 hora, um taxista católico foi assassinado naquela rua. Os pressentimentos de que algo terrível estava prestes a acontecer se confirmaram, e eu nunca me senti tão aterrorizado como naquele dia. Quando as notícias sobre o taxista foram transmitidas na televisão naquela noite, eu soube que tinha presenciado o planejamento de um assassinato e que tínhamos entrado no meio disso. Se a polícia me perguntasse, eu provavelmente teria identificado tanto a mulher quanto o homem da jaqueta de couro. Mas isso nunca aconteceria. Não haveria chance do meu pai se oferecer como testemunha para a polícia contra uma célula terrorista. Naquele dia, eu percebi a realidade cruel e perigosa da vida em meio a conflitos sectários da Irlanda do Norte dos anos 90. Como criança, testemunhei a violência e o medo que permeavam as ruas, a necessidade de esconder a minha identidade religiosa apenas para me proteger. Foi uma experiência que marcou profundamente a minha infância e deixou uma cicatriz duradoura em minha mente. Essa história é apenas um vislumbre de um período tumultuado na história da Irlanda do Norte, um lembrete doloroso das divisões e tensões que existiam na sociedade. Felizmente, o país avançou desde então, e muitos esforços foram feitos para buscar uma reconciliação e promover a paz. No entanto, as lembranças desses eventos sombrios ainda ecoam na minha mente, e na mente daqueles que viveram naquela época. Nossa história pessoal pode parecer pequena e distante de eventos históricos, mas é através dessas narrativas individuais que podemos compreender a complexidade e o impacto humano nos conflitos. Que possamos aprender com o passado e trabalhar juntos para construir um futuro de paz, tolerância e compreensão.